Bom, no ano passado, um inscrito aqui no canal sugeriu que eu fizesse um vídeo falando um pouco sobre alguns dos livros daquela famosa lista de possíveis lançamentos que sai todo ano no Jornal Plural e que é elaborada pelo Daniel Dago. Eu achei a sugestão muito interessante, sobretudo porque eu gosto de fazer esse tipo de exercício imaginativo, né, e pensar como será uma determinada edição, como será um determinado livro. Enfim, eu sempre acompanhei essas publicações do Daniel Dago com muito interesse, então achei uma sugestão interessante e resolvi fazer dela algo recorrente aqui nesse início de ano. Então, agora em 2024, né, no final de 2024, saiu a lista no site, né, do Jornal Plural. Dessa vez a lista conta com 500 livros publicados por 50 editoras, e é muito importante reforçar que essa lista, na verdade, é uma previsão, então pode ser que algumas coisas se alterem, pode ser que algumas coisas não sejam publicadas, e aí, de novo, eu acho muito mais interessante fazer esse vídeo como um exercício especulativo, imaginativo mesmo, tá? Bom, pensando na lista do ano passado, 8 livros dentre aqueles 13 que eu escolhi foram publicados. Além disso, um está em pré-venda e, se não me engano, vai ser publicado agora em fevereiro de 2025. E esse livro que está em pré-venda é a Prosa Completa, da Alejandra Pizarnik, que vai ser publicado pela editora Relicário. E 4 não foram publicados. Desses 4 não publicados, 3 reaparecem nessa lista de possíveis lançamentos de 2025. O Escola dos Idiotas, do Sasha Sokolov, que há de sair pela editora 34, aliás, já não é a primeira nem a segunda vez que esse livro aparece nessas listas. Outro livro que eu coloquei na lista do ano passado e que não foi publicado, mas que reaparece nessa de 2025, é O Desconforto da Noite, do Lucas Richneveld, que vai ser publicado pela editora Rua do Sabão. E também reaparece nessa nova lista um livro da Olga Torkachuk, que será publicado pela Todavia, talvez, e que se intitula Os Livros de Jacó. Um livro não foi publicado no ano passado e também não apareceu na lista desse ano, então não sei o que se passou com ele, que é A Escada de Jacó, da Lyudmila Ulitskaya, que havia sido planejado para ser publicado pela editora Estação Liberdade, conforme a lista de possíveis publicações de 2024. No momento em que eu estava gravando esse vídeo que você está vendo, exatamente no ponto em que eu começo a mostrar a vocês os 8 livros que eu escolhi na lista do Daniel Dago do ano passado e que foram efetivamente publicados, começou um barulho de construção aqui perto. Só que como o barulho estava meio distante, meio baixo, eu pensei, vou prosseguir com o vídeo porque isso não vai atrapalhar, esse barulho não vai vazar na gravação. Só que eu estava errado. Então eu resolvi regravar, por mais que o barulho não dure muito tempo, ainda assim estava uma coisa meio chata. Então resolvi regravar esse trecho aqui, só para mostrar para vocês, então, esses 8 livros que estavam na minha lista de escolhas do ano passado e que foram de fato publicados. São eles, então, os 2 volumes da antologia Fantásticas, que reúnem 5 contos de literatura fantástica de diversos autores, sobretudo do século XIX, se não me engano. Esses 2 volumes aqui foram publicados pela editora Hercolano. Além disso, eu também havia colocado aqui O Ruído de uma Época, que é um livro que reúne aforismos, correspondências e ensaios da Ariana Harvix, mesma autora de, dentre outras coisas, Morra Amor. E esse livro aqui foi publicado pela editora Instante. Aí, como eu gosto bastante das obras dessa autora, eu acabei colocando esse livro na minha lista, né, de
livros mais esperados daquele listão do ano passado. Além disso, também foi publicado O que lhes restou, do Ghassan Kanafani, que é um livro que saiu pela editora Tabla. Pela editora Rua do Sabão saiu A Vida em um Dia, que é um livro holandês escrito por um autor chamado Adrianus Franciscus Theodorus van der Heijden, ou algo que o valha. Da editora Ars e Vita, eu havia colocado 2 livros naquela minha lista, são eles Alamedas Escuras, do Ivan Bunin, e Yushka e Outras Histórias, do Andrei Platonov. Na ocasião em que eu fiz aquele vídeo no ano passado, esse livro sequer tinha sido nomeado ainda, mas como eu sabia que era um livro de contos desse autor, que é um autor pelo qual me interesso bastante, eu acabei incluindo na lista. E também foi publicado este Rádio Noite, de um autor ucraniano chamado Yuri Andrukovich. E por último, mas não menos importante, saiu também, na verdade, se não me engano, esse livro, quando eu fiz aquela lista, se não me engano, no dia que eu fui gravar, uma coisa assim, a Alfaguara, de fato, anunciou que publicaria mesmo este livro, que é Coelho Maldito, da Bora Chung. Inclusive, esse daqui é o único livro da lista para o qual eu fiz vídeo, o link para esse vídeo vai estar na descrição. E inclusive eu fiquei pensando aqui que eu preciso mudar isso, né? Porque eu realmente fiquei acompanhando todas essas publicações, mas aí eu acabei não fazendo vídeo para nenhuma delas. Algumas dessas publicações faz sentido não ter vídeo ainda, porque, por exemplo, esse Rádio Noite foi publicado, se não me engano, ou no final de novembro ou no começo de dezembro do ano passado. Então, ainda não teria tempo, eu não tive tempo ainda de ler e muito menos de gravar vídeo aqui sobre este livro, mas os outros eu não tenho essa desculpa, então eu preciso correr atrás desse prejuízo. Enfim, espero que agora não tenha ficado nenhum ruído aí ao fundo e vamos voltar à programação normal. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que compõem a lista de 2025. De novo, eu escolhi 13 dentre os 500 livros, né, anunciados como possíveis publicações deste ano. E aí eu peguei esses 13 livros e dividi em algumas categorias, digamos. A primeira dessas categorias diz respeito a livros teóricos. E eu já vou começar meio roubando, porque o primeiro desses livros, na verdade, ou melhor dizendo, o autor que ocupa o 13º lugar terá 2 livros publicados. Eu estou falando do Freud, que terá os volumes 1 e 20 da sua obra completa, finalmente publicados pela Companhia das Letras. Eu tenho aqui todos os outros volumes dessa coleção das obras do Freud. Já faz muito tempo, acho que já faz mais de 10 anos que a Companhia das Letras começou a publicar essa coleção, e finalmente, agora em 2025, ela chegará ao fim. Ainda no campo da psicanálise, aliás, é muito importante dizer isso, eu acho que vocês percebem, por mais que eu não seja psicanalista de formação, essa é uma área que eu gosto de estudar com alguma frequência. E uma das autoras que eu acho mais interessantes, até por conta do fato de eu ser professor, então sempre eu tento me lembrar de algumas coisas que ela fala em seus escritos, é a Melanie Klein. Há algum tempo saiu pela UBU 2 volumes com textos dessa autora, que é um dos grandes nomes quando a gente pensa nessa psicanálise voltada às crianças. E aí, então, agora, em 2025, a UBU, conforme a lista aqui do Daniel Dago, há de publicar outros 2 livros dessa autora. Então percebo que eu estou roubando de novo, né? Porque em 13º lugar eu coloquei 2 livros do Freud, agora em 12º eu vou colocar 2 livros da Melanie Klein, que são Psicanálise de Crianças e Narrativa da Análise de uma Criança. Esses 2 livros já foram publicados aqui no Brasil há bastante tempo, se não me engano, pela editora Imago.
Mas esses livros estão esgotados e eles são bem caros de se comprar, então eu espero que eles sejam republicados logo, mesmo porque eu gosto bastante da edição que a Ubu fez para os outros 2 livros da Melanie Klein. E ainda nesse campo teórico, vocês hão de ver ao longo do mês de fevereiro, que eu acho que esses vídeos vão sair em fevereiro, vocês vão de ver alguns vídeos nos quais eu falo bastante de uma autora que eu gosto muito, que é a Donna Haraway. A Donna Haraway, ela surge, academicamente falando, no campo da biologia, mas depois ela migra para os estudos feministas, para o campo da filosofia, dos estudos sociais, enfim. E aí, ao longo do mês de fevereiro, eu vou soltar alguns vídeos nos quais eu discuto algumas coisas a partir de conceitos propostos pela Donna Haraway, sobretudo aqui no Manifesto Ciborgue. Pensando nisso tudo, o livro que ocupa o 11º lugar é um livro chamado Antropologia do Ciborgue, que será publicado pela editora Autêntica e que é organizado pelo Tomás Tadeu, que é inclusive um grande tradutor da Virginia Woolf aqui no Brasil, né? Esse Antropologia do Ciborgue é outro livro que também já foi publicado em algum momento do passado, mas ele simplesmente, assim, ele foi publicado por um tempo, depois ele saiu de circulação e hoje em dia ele é muito difícil de se encontrar. Os textos que tem neste livro são, se não me engano, o Manifesto Ciborgue, uma entrevista com a Donna Haraway e um outro ensaio com um outro autor que mobiliza também essa noção de ciborgue proposta pela Donna Haraway. Então é um livro bem curto, é um livro que tem textos que eu já li, mas ainda assim eu acho que talvez pode ser que tenha alguma coisa ali que seja nova para mim, então estou muito ansioso por essa republicação pela Autêntica. Agora, os livros que ocupam o 10º e o 9º lugar são livros que eu escolhi a partir do título e da sinopse. Então, em 10º lugar está um livro que será publicado pela editora Boio, é um livro do Camilo José Sela e que se intitula A Colmeia. Ele se passa em Madrid nos anos 40, né, depois ali da Segunda Guerra, e é um livro que, pelo que eu entendi, ele é muito famoso pelo número excessivo de personagens e também pela fragmentação estrutural e discursiva que essa variedade de personagens acaba, acarretando. E é um livro que, pelo que eu entendi, tem uma questão social muito candente, eu fiquei muito interessado em conhecê-lo. Em 9º lugar, eu coloquei um livro que talvez saia pela editora Carambaia. É um livro de uma autora chamada Dubravka Ugrešić, ou algo que o valha, Ugrešić, acho que é assim que se pronuncia. O nome desse livro é Museu da Rendição Incondicional, e eu coloquei ele na lista sobretudo porque é um livro que trata da questão do exílio, e eu estudo a questão do exílio desde a graduação, depois no mestrado, agora no doutorado, então é uma questão que me atrai bastante, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista literário, então eu fiquei muito interessado, tomara que esse livro aqui saia de fato. Aí, a próxima categoria agrupa os demais livros, né? E essa categoria é aquela de livros que eu escolhi por causa do autor ou da autora. Por exemplo, em 8º lugar, eu coloquei um livro chamado Quando o Verão Amadurece, que será publicado pela editora Rua do Sabão, e que é um livro escrito pela Violante Saramago, que, para quem não sabe, é filha do José Saramago. Inclusive, o Ensaio sobre a Cegueira é um livro dedicado tanto a Pilar quanto a Violante. Eu não sabia que a Violante era escritora também, e aí eu fiquei muito curioso para saber como é a escrita dessa autora. Então, veja, não tem nada assim de muito rocambólico que motive essa minha escolha, a não ser o fato de que a Violante é filha do José Saramago. Em 7º lugar, eu coloquei
eu roubei de novo, porque eu gosto de roubar nesse tipo de lista, né? Eu coloquei o volume 2 da coleção César Aira, que o volume 1 foi publicado pela editora Fósforo no ano passado, e na verdade é um volume que reúne 4 noveletas desse autor, e o volume 2 reunirá os seguintes textos: O Divórcio, Parmênides, Aniversário e um episódio na vida do pintor viajante. Eu coloquei esse livro aqui, esse volume 2 dessa coleção, em 7º lugar, porque agora, no começo do mês de janeiro, eu li aqui o Congresso de Literatura, gostei bastante, que é um dos livros que foi publicado no volume 1 dessa coleção, gostei bastante, e aí eu fiquei muito interessado pelo volume 2. Enfim, em 6º lugar, eu coloquei, veja, no ano passado eu já tinha colocado um livro da Ludmila Ulitskaya, né, que é A Escada de Jacó, que seria publicado pela Estação Liberdade, e aí, como eu disse antes, esse livro ele não consta nessa nova lista. E agora, em 6º lugar, eu coloquei um outro livro dessa autora, que é A Grande Tenda Verde, que será publicado pela editora 34, que publicou antes aqui este Meninas, que foi uma das melhores leituras que eu fiz, se não me engano, em 2022. Tem vídeo para ele no canal, o link vai estar na descrição. E neste A Grande Tenda Verde, pelo que eu entendi, nós acompanhamos também 3 amigos que vivem ali na União Soviética no período pós-Stalin. E a partir da história desses personagens, essa história com H maiúsculo vai se imiscuindo na intimidade, na vida privada desses personagens, que é mais ou menos o que acontece aqui neste Meninas. Enfim, em 5º lugar, eu coloquei um livro de uma autora que eu já li 2 livros dela, eu adorei os 2, mas eu não fiz vídeo para nenhum deles aqui, porque isso só ia acontecer aqui no canal. Esse livro será publicado em 2025 pela editora Autêntica, e ele se chama Xamãs Elétricos na Festa do Sol, é um livro da Mônica Orreda, mesma autora aqui de Voladoras. Eu gosto muito, e também lá do Mandíbula. No Mandíbula, há uma profusão de referências contemporâneas. Aqui em Voladoras, há várias referências ao folclore andino. E pelo que eu percebi, esse Xamãs Elétricos na Festa do Sol é um livro que se aproxima também dessa questão mais do folclore andino, que é muito interessante aqui nos contos de Voladoras. Então, por isso, fica aqui em 5º lugar este novo romance da Mônica Orreda. Em 4º lugar, eu coloquei mentira. Em 4º e em 3º lugar, eu coloquei 2 livros de um autor com o qual eu tive uma relação de amor e ódio nesses últimos tempos, porque a primeira vez que eu o li, eu não gostei nem um pouco, aí depois, no ano passado, eu li um outro livro desse autor, fiquei enlouquecido por ele. Estou falando do Jon Fosse, ou Jon Fosse, não sei como é que se pronuncia o nome desse homem. E aí, em 4º lugar, eu coloquei Manhã e Noite, que é um livro que será publicado pela editora Zain, e aí só pelo título já se percebe a questão do tempo e também a questão do dualismo, que é uma marca, pelo visto, né, da obra desse autor. No ano passado eu fiz um vídeo falando aqui sobre trilogia do Jon Fosse, e aqui nós temos essa questão do tempo de maneira muito interessante, assim como também essa mesma questão já havia aparecido lá em Ea Alês, e pelo título aqui deste Manhã e Noite, essa questão vai voltar aqui. E em 3º lugar, eu coloquei um outro livro desse mesmo autor, que sairá pela editora Fósforo. O nome desse romance é Heptalogia. É um romance monumental, pelo que eu pude perceber, sobretudo quando comparado com os outros, porque os livros do Jon Fosse, ou Jon Fosse, são livros bem curtos, e esse Heptalogia é um romance de quase 1000 páginas, né? Enfim, então em 4º e 3º lugar ficam aí esses 2 livros deste autor. Em 2º lugar, eu coloquei um livro que será publicado pela editora Arte e Letra. É um livro do Valêncio Xavier, que, para quem não sabe, é um dos meus autores contemporâneos brasileiros favoritos. E o nome desse livro é 13 Contos de 15. Eu não sei de nada sobre este livro. Eu só coloquei ele aqui por conta do autor mesmo. O Valêncio Xavier é autor aqui desse Remembranças da Menina de Rua Morta Nu e outros livros, que é um livro
que há algum tempo eu sempre trabalhava em sala de aula. Enfim, ele também é autor daquela coisa maravilhosa chamada Mês da Gripe. Enfim. E em primeiro lugar, eu coloquei um livro que será publicado também pela editora Fósforo. É um livro da Samantha Schweblin chamado O Bom Mal. Eu gosto muito da Samantha Schweblin, dela eu coloquei aqui, né, o Pássaros na Boca e também os 7 Casas Vazias, que foi publicado em uma única edição aqui pela Fósforo há alguns anos. Eu fiz vídeo para ambos os livros aqui no canal, os links para esses vídeos vão estar na descrição. E assim, eu não sei de nada sobre este novo livro da Samantha Schweblin, chamado O Bom Mal. Quer dizer, eu sei de uma coisa, que é um livro de contos, só isso. Mas eu gosto tanto dessa autora que eu já coloquei ele aqui em primeiro lugar, mesmo sabendo tão pouco sobre ele. Enfim, então é isso. Com este vídeo aqui eu encerro esse momento inicial dos trabalhos de 2025. Eu vou deixar na descrição os links para esses vídeos que eu fui citando e também o link para o listão do Daniel Dago. Diga aí nos comentários quais são os livros pelos quais você está ansiosa ou ansioso. E é isso, eu vou deixar também na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para a plataforma aqui do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui fazer essas ilações, esses exercícios imaginativos quanto a essas possíveis publicações de 2025, porque há quem contribua com o canal, seja essa uma contribuição financeira ou algorítmica. Então, em todos os casos, fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.